Gilvan Salviano e apresento para vocês algumas dicas importantes para os momentos difíceis da vida. Por isso eu peço a você que fique comigo até o final deste vídeo. É importante que você me acompanhe passo a passo, porque este vídeo pode lhe ajudar. Assim também como pode ajudar outras pessoas que você conhece e está passando por momentos difíceis. Então eu vou deixar algumas dicas para você. Por isso eu conto com a sua participação. Há momentos difíceis na vida em que não sabemos o que fazer e tudo parece sem solução, nos deixando completamente impactados e paralisados. Pois até parece que o mundo vem girando sobre a nossa direção para nos esmagar. Tudo dando errado. E o que mais afeta é a impotência, a somatização dos sentimentos querendo explodir para todos os lados a qualquer instante. Nisso, o pulsar do coração acelera. E, consequentemente, a pressão arterial descontrola e a dor sufocada no peito em tempo de estourar. O que fazer nesses momentos difíceis? O que fazer? Chorar, sufocado com a dor? Chamar pornografia? Gritar aleatoriamente para aliviar a dor, ficar sem reagir, somente sofrendo, sozinho sentindo a dor. E o salmista, diante do sofrimento, diante dos momentos difíceis, ele diz: eu levanto os meus olhos para o monte. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra, aquele que tem poder para o socorrer. O salmista tem a esperança de ser socorrido por Deus. Então, nos momentos difíceis, recorramos ao Senhor. Eu levanto os meus olhos para o monte, de onde pode vir o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quanta confiança nos momentos difíceis. Um ponto fundamental nesse momento é pedir ajuda, reconhecer que precisa da ajuda de alguém. Nos momentos difíceis, é preciso reconhecer e pedir ajuda a alguém. Ter a humildade, a autodeterminação de buscar ajuda, de buscar o socorro. Não ter vergonha de apresentar para as pessoas a situação que está enfrentando. De recorrer a Deus, de recorrer às pessoas que podem ajudar. Então é um momento importante, diante dos desafios da vida, reconhecer que precisamos da ajuda de alguém. E que muitas pessoas nos ajudam a partir do momento que elas tomam conhecimento da nossa situação difícil. Por isso é um aspecto muito importante perder a vergonha, ter a humildade, reconhecer que necessita da ajuda do outro, que sozinho é difícil enfrentar a situação. Olhar para o que sente, elevar a prece a Deus, como fez o salmista. Da profundeza eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece.
é colocar diante de Deus a dor, é colocar diante de Deus a situação e pedir a Deus que escute a sua oração. É entregar aquele que pode ajudar, aquele que espera por cada um de nós, mesmo sabendo, mas Deus quer que nós estiremos as nossas mãos, elevemos as nossas mãos para Ele. Por isso o salmista vai dizer que ele clama das profundezas, do mais íntimo. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor que o Senhor escute a sua voz, que o Senhor atenda o seu apelo, o seu pedido. Então o salmista ele se coloca diante de Deus com uma oração bem profunda que ele está rezando a realidade dele. Ele está apresentando a Deus a situação em que ele está vivendo. Das profundezas, que profundezas? Das dores, da situação difícil que ele está vivendo. Ele clama pelo Senhor. Ele pede auxílio ao Senhor, que esteja bem atento ao clamor da sua voz e que Ele escute a sua prece, que Ele veja a situação. Então é preciso gritar para o alto, é preciso elevar a voz para o alto, é preciso levar a intenção a Deus, é preciso gritar para o irmão, é preciso apresentar ao irmão aquilo que está gritando dentro de nós, querendo explodir. E o evangelista nos mostra que quando Jesus ia passando, o cego Bartimeu, aquele mendigo e cego, que estava à beira da estrada, ouvindo Jesus passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aquele cego e mendigo, ele não teve vergonha de gritar, de pedir o socorro a Jesus, de pedir socorro, de pedir ajuda a Jesus, mesmo sabendo, né, que Jesus ia passando por ali diante de uma grande multidão e que muitos queriam impedir que Jesus ouvisse a voz dele. E para a surpresa de todos, Jesus parou e mandou chamar. E quando ele chegou, Jesus perguntou: o que queres? O que eu posso fazer? E aquele mendigo, aquele cego, ele disse assim: que eu veja. E imediatamente Jesus curou aquele homem que estava pedindo, aquele homem que tinha limites, que era cego, né? Que era rejeitado pela sociedade, excluído, ignorado. Mas aquele homem, ele tinha um desejo ardente no seu coração, ele pensava positivamente, ele tinha fé, ele acreditava que alguém poderia socorrer. Ele tinha um coração cheio de fé, cheio de esperança, e ele não gritou à toa, ele não gritou chamando pornografia com a situação dele. Ele não gritou aleatoriamente, mas ele gritou com sentido, dando um sentido em direção a quem podia ajudar. Ele pediu socorro, ele acreditava que ele poderia sair daquela situação se alguém ajudasse. E ele, quando ouviu Jesus, ele gritou: Jesus, tem piedade de mim. E Jesus parou e escutou, veja bem. Jesus parou e escutou o clamor daquele que estava necessitando. Jesus parou e escutou o clamor daquele que estava pedindo por socorro. Jesus parou e atendeu o pedido daquele que estava confiando o seu grito, daquele que estava de mãos estendidas. E por mais que as pessoas fizessem barulho para que Jesus não ouvisse, mas aquele homem gritava fortemente e nada impediu dele realizar aquilo que ele tinha no coração, de enxergar, dele realizar o sonho dele. Como é bonito aquele homem
Diante de uma multidão, ele não teve vergonha de dizer a Jesus o que precisava. Era a vida dele, era o sonho dele, era o objetivo dele. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, foquemos naquilo que nós precisamos. E não tenhamos medo de enfrentar os desafios que se levantam diante dos nossos projetos e dos nossos sonhos, porque Deus está conosco. E esse Deus que está conosco, Ele nos dá a força para superar os desafios que enfrentamos no dia a dia, porque tudo aquilo que está no coração do nosso Deus, que é para o nosso bem, que é para o bem de cada um de nós, acontece. Nada pode impedir o grito de socorro daquele homem. Nada impediu, por mais que quisesse abafar, ninguém foi capaz de impedir aquilo que está mais profundo, no mais profundo do coração dele, o desejo de realizar, de enxergar, de conseguir ser livre. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, esse homem do Evangelho, que gritava por socorro, por ajuda nos momentos difíceis. Então, quando os momentos difíceis batem à nossa porta, vejamos quem nos pode ajudar. Primeiro, pedir a Deus que nos ilumine, que nos conduza. Olhar em nossa volta e pedir àqueles que podem. Não ter vergonha de pedir, de estirar as mãos e eu preciso de sua ajuda. E será uma alegria daqueles que podem nos ajudar de ser solidário conosco. Então não desista dos seus sonhos. Não desista de apresentar a sua realidade diante de Deus e diante dos nossos irmãos e irmãs. Seja forte, corajoso, determinado e não desista dos seus sonhos. Porque maior do que as dificuldades da vida, maior do que as dificuldades da vida é o poder de Deus que está em você, ajudando a conduzir o seu projeto, ajudando a superar os desafios da vida, porque Deus quer lhe ajudar. E tem um salmista que diz assim: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Veja que o salmista, ele olha e vê a situação que ele se encontrava, mas ao mesmo tempo ele reconhece a infelicidade que ele estava vivendo. Ele clamou, ele buscou por socorro e foi atendido. Não cruze os braços, não desanime. Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa caminhada, é o Senhor dos nossos projetos, é o Senhor dos nossos sonhos. Bendito seja Deus que se faz presente na nossa vida, nos dando força, nos conduzindo a realizar o projeto que Ele tem para cada um de nós. Paz e bem.